sabia que não ouvir bem pode acelerar um processo de demência? Pois é, acompanhe aqui esse vídeo comigo e entenda por quê. Antes de falar sobre a perda auditiva e a demência, não esqueça de se inscrever no meu canal e não esqueça também de dar o seu like no final aqui do vídeo. Vamos lá? Você sabia que a perda auditiva tem relação com quadros de demência? Pois é, estudos recentes têm mostrado uma associação em pessoas que têm perda auditiva e que não fazem o tratamento, que tem um risco maior de desenvolver os quadros de demência e de acelerar esse processo de demência. E eu vou explicar para vocês como isso pode acontecer. O ouvido, como qualquer parte do corpo, ele também envelhece. O cabelo envelhece e vai ficando branco, a pele envelhece e vai ficando enrugada, o olho envelhece e a gente passa a não enxergar tão bem. E o ouvido não seria diferente, ele também envelhece. E o envelhecimento do ouvido se dá com a perda auditiva, certo? Essa perda auditiva geralmente ela é gradual e vai surgindo na fase já mais o adulto, mais maduro, já chegando para a fase de idoso, e isso está dentro do habitual. Daí se dá a importância da gente fazer exames periódicos. E o exame que mede esse nível, o grau de audição que você tem, se já está tendo alguma perda ou não, é o exame chamado audiometria. Esse exame é feito com um fonoaudiólogo e ele consegue dizer em que nível está a sua audição. E a gente consegue acompanhar se você está tendo essa perda e se essa perda está sendo rápida, se está sendo devagar, que tipo de perda é, se a perda realmente sugestiva de perda do envelhecimento, que é o que a gente chama de presbiacusia, que é uma perda auditiva decorrente do envelhecimento, porque a gente tem vários tipos de perda, que não é a do envelhecimento, que também pode causar, mas essa específica do envelhecimento, que a gente chama de presbiacusia, a gente só consegue perceber se a gente for fazendo esses exames periódicos, conseguindo ver com que grau ela está acelerando e como é que ela está avançando. Ah, doutora, eu fiz meus exames lá na empresa, os exames periódicos que eles sempre pedem, essa audiometria está dentro desses exames periódicos e mostrou que eu tenho um grau de perda auditiva leve já. Eu preciso fazer o que então? Esses quadros de perda auditiva leve, geralmente, eles não precisam ser tratados, porque a perda auditiva leve pode realmente acontecer, mas isso não vai atrapalhar suas atividades do dia a dia. Você consegue se comunicar bem, você não precisa falar alto, né? As pessoas não precisam falar alto para que você escute, então é uma perda, como o próprio nome diz, leve. Geralmente essas perdas mais leves, a gente não toma nenhuma conduta. Essa conduta geralmente é de observação e realização de avaliações periódicas para ver a progressão. Quando a gente começa a considerar e ver no exame que já está chegando próximo de uma perda moderada, essa é a perda auditiva que a gente precisa protetizar. Protetizar é o que? É colocar um aparelho auditivo. O aparelho auditivo vai fazer o que a gente chama de reabilitação auditiva e vai fazer com que você melhore seus níveis de audição enquanto estiver usando o aparelho. Esse uso do aparelho é imprescindível para evitar esse processo de degeneração da cognição que eu falei para vocês. A demência ela está relacionada a isso. Quando você tem uma perda auditiva já considerada moderada, como eu estou te falando, você não consegue ouvir bem, você não ouve bem. E se você não está usando o aparelho, o que é que acontece? As pessoas para falar com você tem que falar mais alto, se você vai ouvir uma TV mais alto, você já não consegue ouvir os sons do ambiente como você deveria ouvir, e isso vai diminuindo os estímulos que o seu ouvido consegue mandar para o seu cérebro. Essa diminuição de estímulos que o seu ouvido consegue mandar, porque ele já não está captando tão bem, faz com que seu cérebro vá atrofiando, pequenas áreas vá atrofiando, e isso vai combinar com esse aceleramento do processo de demência. Por isso é importantíssimo que, se você estiver desenvolvendo esse quadro, você tenha esse acompanhamento e que à medida que esse quadro vai evoluindo, você saiba a medida certa e a hora certa de usar o aparelho auditivo, tá bom? Se você tem pais idosos, parentes idosos, né, que já é a população mais acometida com esse quadro de perda auditiva, encaminhe esse vídeo. Se não puder encaminhar, oriente, já que você tem esse conhecimento e tem essa informação, e não deixe de cuidar da saúde auditiva do seu ouvido. Não é só desconforto para o paciente que não ouve bem. A perda auditiva, se não for tratada, pode trazer degeneração cognitiva e agravamento desses quadros de demência mais precocemente, tá bom?
Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like, não esqueça de me seguir nas redes sociais, onde eu posto diariamente conteúdos informativos, tiro dúvidas, interajo com vocês a todo momento, tá bom? Um grande abraço!